Bom dia, paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Como estão todos vocês? Dormiram bem? Espero que vocês tenham repousado, não é? Tido uma noite tranquila, deu sono reparador. E aqui nós estamos. Sei que vocês aí, eu aqui, mas não sou o Espírito, não é verdade? Se vamos orar em Cristo, estamos em um só Espírito, o Espírito da verdade. Senhor Deus, maravilhoso e eterno, Pai Santo, louvamos, benzemos o teu nome. Gratidão a ti, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais que has de fazer em nossas vidas. Gratidão a ti, Senhor, pelo dom da vida, o ar que nos respiramos e nossa parentela. Te louvamos, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos coloca de pé todos os dias. Sim, meu Pai, nos dando este ar maravilhoso que nós respiramos. Te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, pelo alimento diário, pelo teu amor para com cada um de nós e para com esse amado ouvinte. Amado, Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal. Que o Senhor te dê um domingo na graça do Senhor, na paz do Senhor. E que seja um domingo proveitoso para você, não é? Que você venha cada vez mais aprender, ouvir, participar, cultuar esse Deus vivo, todo-poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Exaltado, magnificado seja eternamente o teu nome. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor é que livrará nossa alma, nossa vida de todo mal. O Senhor guardará nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Sim, maravilhoso e eterno, digno de toda honra, louvor e adoração. Amados, nós sabemos, não é, a eficácia da oração. Como é importante, não é? Aqui eu coloquei, passe a dar importância ao que realmente deve acrescentar na sua vida, na minha vida, que você tem dado ouvidos. O que você tem dado ouvidos, né? Coloquei aqui alguns provérbios, Provérbios 2, Provérbios 3, Salmo 37, versículo 5. Vamos ler esse Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Louvado seja eternamente o teu nome, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te contemplar. Maravilhoso é vestir as tuas vestes. Maravilhoso é poder te adorar.
no Salmo 99, a grandeza do reino de Deus. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois és santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, porque ele é santo, louvado seja Deus. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que eles dera. Tu escutaste, Senhor, nosso Deus, tu foste um Deus que eles perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Grande, tremendo é o nosso Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Gostaria de ler, sim, a importância da oração, né? Quão importante é, amados? Assim como está escrito lá em Tiago 5, do início, que é 13, ao 18, e por que não também dizermos o 20, que fala sobre ganhar almas para Jesus? A eficácia da oração. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Não é? No versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado, não é para a morte. Orará a Deus a vida daqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Então, esse não digo que olhe. Toda iniquidade é pecado. Há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não é? O pecado não habita mais em nós, embora sejamos pecadores, porque vemos de uma natureza pecaminosa, não é? De uma raiz adâmica, não é? De uma linhagem adâmica, porque somos filhos de Adão e Eva, mas em Cristo Jesus ele nos tornou filhos de Deus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Ele nos tornou filhos de Deus e com isso nos tornou novas criaturas. Então o pecado não habita mais em nós. Eu gostaria de ler uma passagem, um trechinho da passagem bíblica que está em 1 Reis, capítulo 18, iniciando pelo versículo 20. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou a todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um novilho, e, cortando-o em pedaços, o punham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocaram o nome dos seus deuses, né? Que é com o D minúsculo, os ídolos deles, e eu invoquei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é
Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus, né? Deus, ídolo de vocês, mas não ponham fogo. Pegaram, e quem sabe dessa parte, né, bíblica, e já assistiu, né, o vídeo, pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam, e invocaram o nome do Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Então Elias muitas vezes até fazia chacota, fazia assim: gritem mais alto, vai ver que ele está dormindo, vai ver que ele não está ouvindo. Gritem mais alto. Ah, Baal, gritem. Vai ver que ele não está ouvindo. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Porque pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em alta vozes e começaram, gente, a se auto mutilar, né? Se cortavam e ficavam tudo cheio de sangue, como se fosse sacrifício para o Deus deles. Segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar, né, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do nosso Deus, né, do Deus poderoso, ao Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E entrou, armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse que colocasse cântaros de água, né? Pediu a Acabe que os servos fizessem assim, e foi feito assim. E o Senhor, e ele invocou o nome do Senhor, né? Encham, façam isso outra vez. Aí quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu, aleluia, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Senhor Deus e eterno Pai, tua palavra é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão através do Filho. Desde aquele tempo, Pai, o Senhor manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder, Senhor, sobrenatural sobre nossas vidas.
Nós invocamos, nós clamamos. O Senhor disse: clama a mim que responder-te-ei. Nós clamamos, Senhor, pela tua graça todos os dias nas nossas vidas. Manifesta o teu poder, tua virtude, Senhor, sobrenatural sobre nossas vidas. Eu não sei, amados, eu sei da minha situação, eu não sei da tua situação, mas o Senhor sabe a situação, não é? As circunstâncias, a necessidade de cada um, segundo o teu querer, Senhor. Supre, Pai, a necessidade desse meu amado ouvinte, esse irmão em Cristo, essa pessoa ainda que não entregou a vida para Jesus, mas ele deve reconhecer que só o Senhor é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e reconhecer que Deus, o nosso Criador, ele, através do plano perfeito, não é? Depois que o homem, o Adão, ele pecou, ele teve consequência, trazer maldição ao mundo, mas Deus criou um plano de salvação para a humanidade. E todo aquele que crê e confessa que o Filho dele é o Salvador, é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, essa pessoa é salva. Senhor Deus, nós não podemos deixar para amanhã, essa pessoa não pode deixar para depois, porque depois pode ser tarde demais. A Bíblia não diz qual o dia nem a hora que o Senhor virá. Então, se a pessoa passar por essa terra e não fizer essa decisão de reconhecer que Jesus é o Salvador da vida dele, dela, da humanidade, e reconhecer o seu poderio, essa pessoa, ela vai para o Hades. Hades é preparação para o inferno. A pessoa que vai para o Hades, depois que morre, vai para o Hades. Se antes não confessar que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deus, derrama o teu poder, tua virtude, supre as nossas necessidades, Senhor. Que a tua palavra diz assim, que o Senhor suprirá as nossas necessidades, e assim é. Senhor, nós clamamos, nos traz saúde, Pai, saúde aos enfermos, Pai. Aquele que está enfermo, restaura a saúde, Pai, restaura, meu Pai. Liberta cativos, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que está cativo, oprimido de alguma coisa, meu Deus, eu não sei o quê. Aquele que está em cima de uma cama, num leito de hospital ou na sua própria casa. Oh, meu Deus, aquele que está em depressão, síndrome do pânico, sei lá o quê, uma tristeza profunda. Existem pessoas cativas da alma. Senhor, liberta para a glória e honra do teu nome. Oh, amado, santo, poderoso, tu és fiel, Senhor. Então, cura, Senhor, quem precisa de uma cura, liberta quem precisa de libertação e salva para o teu reino, Senhor, para a glória e honra do teu reino. Supre nossas necessidades. Nós te louvamos, te bendizemos, amado ouvinte, todos os dias. Tenha intimidade com o Senhor, tenha relacionamento. A palavra do Senhor em Mateus 6,6: quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Essa oração, ele fala de intimidade, nós podemos orar dentro do escritório, na nossa casa, no nosso quarto, quando estamos tomando banho. Sempre há uma maneira, um momento que você pode ter comunhão com Deus. Não deixe de ter relacionamento com o Senhor. Quão importante é o poder da oração, certo? A sua comunhão com o Senhor, todos os dias. Maravilhoso e eterno, nós bendizemos, glorificamos o teu nome, exaltamos a tua soberania, teu poder, a tua onisciência, onipresença. Eu vou louvar um trechinho aqui, tá bom? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que estão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a
neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espiosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, com profundas as chagas que nos provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Todo mundo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos os dias, gratidão ao Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, amados, não é? O Senhor, Ele cuida de nós, Ele é um Deus que vê todas as coisas, né? Eu até postei um louvor muito bonito de Cleiton Moisés com Cleito, o outro Cleito, que eu não sei se... Cleito Queiroz, eles cantando, eles louvando. Deus te vê, Deus nos vê, Deus vê todas as coisas, né? E devemos todos os dias, nem que seja assim, se você é uma pessoa que tem muita atividade, sai muito cedo, mas acorde um pouquinho mais cedo, até orando, até tomando banho você pode orar. Se ajoelhe, ore. Se não puder se ajoelhar, ore em pé mesmo. A importância é a tua comunhão, a nossa comunhão com o Pai. Entendeu? E ele não quer saber de palavras bonitas, palavras, se você souber dizer, você diz. Se não, diga aquilo que sai da sua mente, seu coração, em adoração, glorificando o nome dele, dizendo, Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus, por ter me sustentado, Ebenezer, ter me sustentado até aqui. O Senhor tem, infinitas são tuas misericórdias, a tua benignidade, tua bondade é para sempre, é infinita. Então, ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse a misericórdia dele. Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Em nome de Jesus, restaura minha saúde, Senhor. Assim eu peço, restaura a saúde de quem está doente, Pai. Toca no alto da cabeça, planta dos pés. Vai curando, vai sarando, Pai. Assim como aquela mulher que ela sofria 12 anos, mas ela enfrentou a multidão, foi se arrastando, porque naquela época, uma mulher que tinha um fluxo de sangue hemorrágico, ela era considerada como imunda, então ninguém podia saber que ela estava ali, porque ia ser um escândalo, todo mundo não ia querer que ela estivesse, mas ela foi se arrastando, não olhou as dificuldades e disse para si, antes de sair de casa, se eu tão somente tocar nas vestes dele, de Jesus, do Senhor Jesus, eu serei curada. Ela usou a fé. A fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Momentaneamente, nós não podemos ver, mas Deus quer que a gente manifeste a nossa fé. Porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós devemos manifestar a nossa fé. Quando nós devolvemos o dízimo na casa do Senhor, ali nós estamos dizendo para o Senhor que confiamos na palavra dele. Nós obedecemos uma ordenança dele.
quando a pessoa confessa Jesus, quando a pessoa sepulta a velha criatura no batismo, batismais, né? Que não é só um banho de piscina, ali você está se comprometendo, que vai procurar não pecar. Gente, tem pessoas que ensinam errado, diz que aquilo ali você precisa ser santo para se batizar. O batismo é para pecadores, o batismo não é para santo. O batismo é para realmente pecadores que desejam, né, que ali estão se arrependendo dos seus pecados, mas não quer dizer que a pessoa nunca mais vai pecar. Isso é utopia, gente. Nós somos pecadores. Embora, quando nós estamos em Cristo, nós somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, ele vai nos purificando, ele vai tirando aquilo que não agrada. E assim, nós nem vamos sentindo, ele vai fazendo a transformação, mas você precisa se dispor, né? A pessoa precisa abrir seu coração. Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, permitir, né? Abrir a porta, permitir que ele entre, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, quando Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ele está batendo na porta do coração. Aquele que se dispõe, aquele que se abre, aquele que dá ouvido à voz dele, ele entra, faz morada, faz transformação, derrama o seu poder, né? Manifesta o seu poder sobre a vida da pessoa e, com certeza, na vida da família. Ele vai trabalhando na vida de cada um, familiar. Então, se você ainda não reconheceu, porque está preso a alguma tradição, não porque meu pai, minha mãe, minha avó, minha tataravó era religiosa, tem uns que dizem assim, eu sou católica romana e apostólica romana. Gente, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é pela religiosidade, não é religião, não é por tradições religiosas. O Senhor, ele não está mais naquele madeiro. O Senhor se fez maldito no madeiro, porque naquela época quem ia para o madeiro eram pessoas que tinham cometido muitos pecados, muitos homicídios, né? Muitos latrocínios, muitas coisas erradas. Então ele se fez maldito, porque ele tinha um propósito pelo Pai. O Pai dele, o nosso Criador, determinou, pagando um alto preço pela humanidade. Então, ele morreu, ele sofreu muito, foi escarnecido, zombado, sofreu morte de cruz para nos salvar. Mas todo aquele, só aquele que reconhece-o como único Senhor, único Salvador, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é que é salvo. Não é que vai ser, ele é, a partir do momento que ele confessa Jesus, só que deve permanecer, seguir. O Senhor disse lá, está escrito, está escrito. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Isso aí ele quer dizer a cruz da vida, as dificuldades, mas o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos livraria de todas elas, porque a luta, não, a gente não luta sozinho, quando nós estamos em Cristo, ele está conosco, entendeu? Ele sempre vai dar uma direção, ele sempre vai dar solução, e assim é. Muitas vezes ele dá o escape quando ele não tem logo a solução, mas ele dá a solução. O Senhor, ele nos ama, ele quer o nosso bem. Tem pessoas que ficam dizendo assim, a doutrina da prosperidade. Gente, uma pessoa que fala isso não sabe o significado da prosperidade. A prosperidade na Bíblia, ela abrange a saúde, não só o nosso sucesso financeiro, né? O nosso êxito nas atividades que fazemos, mas a harmonia familiar, ter saúde, ter paz. A paz do Senhor, que é diferente da paz do mundo. Né? A paz do mundo é uma paz ilusória, é uma paz momentânea. Quem conhece a Cristo sabe que a paz do Senhor, ele nos dá paz, mesmo em meio às adversidades. Claro, não vai dizer que a gente não vai se abalar. A gente se abala. Tem coisas que vêm realmente e mexem com a gente, mexem com as nossas estruturas. Mas é que só aquele bonequinho. Não sei se vocês já viram aquele bonequinho que bate e volta. Ele faz isso, ó. Né? Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, assim, não é que a gente não vá sentir o impacto das dificuldades. Claro que a gente sente, nós somos seres humanos.
Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, ele nos fortalece e ele nos dá as diretrizes, né? Ele dá o ensinamento. Lá em Efésios 6:10, que nós devemos orar sem cessar, buscar a força do poder do Senhor, porque a força vem dele, através do poder, a armadura de Deus, né? Tendo os nossos lombos cingidos, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, nós devemos ter fé, mesmo em meio a dificuldades, mas nós colocarmos a nossa fé no Senhor e Ele vai nos guiando. Gente, eu já superei, eu sou testemunha disso. Eu não vivo mil maravilhas e quem disser que a vida com Cristo é mil maravilhas, essa pessoa está escondendo a verdade, porque nós vamos passar dificuldade também. As enfermidades vêm para as pessoas que estão em Cristo e as pessoas que ainda não estão em Cristo. Mas Ele está conosco. Ele vai usar os médicos, a medicação. Muitas vezes ele cura na hora, né? Quando nós clamamos, nós colocamos a nossa fé, manifestamos a nossa fé. E o Senhor diz que a fé é um instrumento, é a firmeza, a convicção de que você crê que Ele é realmente galardoador, que Ele pode fazer tudo por nós. A partir do momento que nós colocamos a nossa fé em ação, confiamos nele. E para confiar, o que é preciso? Entrega. Entrega total. Senhor, está em tuas mãos a minha cura. Está em tuas mãos aquela pessoa que vive no pecado. Eu já intercedi pela vida dela, mas eu creio, Senhor. Estou aqui de novo, hein, Senhor, clamando ao Senhor. O Senhor diz: clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Aquele que busca, encontra. Buscar-me-eis de todo o coração, quando me buscardes de todo o coração, e acharás, e me acharás. Então, o Senhor, ele nos ensina. Então, voltando àquele assunto, aquela passagem bíblica que eu estava falando, a mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos, ela manifestou a fé, disse tão somente para ela, diversas passagens bíblicas, foi manifestação da fé. Então ela disse assim: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Isso é fé. Ela foi lá, tocou, e o Senhor, em meio à multidão, os discípulos disseram, quando ele disse assim: quem me tocou? Alguém me tocou. Aí os discípulos disseram: mestre, diante dessa multidão, empurra, empurra, o Senhor está perguntando quem lhe te tocou? Quem lhe tocou? Aí ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque dessa saiu virtude. Dessa pessoa saiu virtude. Aí foi quando ela disse: fui eu, Senhor, fui eu. E ele disse: vá, tua fé te salvou. Né? Como ele sempre dizia: vá em paz, tua fé te salvou. E outros casos ele dizia: vai, não peque mais. Quantas e quantas passagens bíblicas, amados, né? Feito aquele chefe, né, no centurião. O centurião tinha um servo que estava doente, né? Para resumir a passagem bíblica, um milagre, ele disse: não, mestre, não precisa, né? Querendo com outras palavras, não precisa o senhor ir até a minha casa. Ele está realmente doente, ele está muito enfermo. Mas basta uma palavra tua. Ou seja, ele creu que só a palavra do Senhor, que realmente é assim, basta uma palavra dele, basta um toque do Senhor para nos curar, para fazer o milagre. Então ele disse: se tão somente o Senhor disser a tua palavra, o meu servo, eu também sou homem que dou ordem, se eu disser ao meu servo vai, ele vai, se eu disser venha, ele venha. Mas se tu disseres, se o Senhor der a tua palavra, ele será salvo, ele será sanado, curado. E assim foi. Ele manifestou, até o Senhor disse: nunca vi uma fé como esta.
É grande, não foi grande a fé dele? Que só uma palavra do Senhor, mesmo à distância. A mesma coisa foi o filho de um que eu não estou lembrada agora o nome dele, que o filho dele estava doente, estava queimando em febre, e antes dele chegar em casa, o Senhor disse, vai. Aliás, esse caso aí ele já tinha morrido. Tinha chegado um dos soldados do encarregado, né, daquela tropa, e disse, ele já morreu, o filho já morreu, seu filho já morreu. E o Senhor disse, vá, que ele está vivo. No meio do caminho, o Senhor disse, vá, que ele está vivo. E quando ele chegou em casa, ele tinha realmente, o Senhor tinha ressuscitado ele. Quantos milagres o Senhor fez, né? Inúmeros milagres. Tem muitos na Bíblia e tem outros que o Senhor operou e a gente não tem essa ciência, o discernimento da quantidade, né? Os pesquisadores mesmo dizem que foram tantos e tantos milagres que nem todos têm na Bíblia. Então, devemos colocar nossa fé em ação. Né? Eu estou falando em Hebreus, que o Senhor diz que nós devemos colocar nossa fé. Hebreus 10, Hebreus 11 também. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ora, quando chega aqui, ó, capítulo 11 de Hebreus, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam, daqueles que confiam nele. Irmãos, Deus abençoe a todos. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, não reconheceu Jesus, reconheça-o. E quando eu estava falando do batismo, eu esqueci de dizer, mas me lembrei agora. Depois do batismo, você pode participar da Santa Ceia, que o Senhor disse, quem come minha carne e bebe meu sangue, a gente sabe que é simbolicamente, quem come minha carne e bebe meu sangue, em memória do Senhor, eu permaneço nele e ele em mim. Então, existem aquelas ordenanças que você precisa cumprir e nisso é necessário estar na igreja. Não é só reconhecer Jesus, mas é necessário que a pessoa ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é avivada. Nós vamos estar em comunhão com os irmãos. Ali o anjo da igreja vai edificando nossas vidas através, inspirado pelo Espírito Santo. E assim é. Não é verdade? E assim é que nós devemos cumprir as ordenanças do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de mim. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Aqui nós encerramos a live. Eu te amo em Cristo Jesus. Até a próxima live, se assim o Senhor consentir. Excelente domingo para vocês. Deus abençoe.